Oi, tudo bem com você? Eu sou a Camila, seja muito bem-vindo ao canal Brasileirices e esse aqui é o momento Sala de Professores, um quadro aqui no canal no qual eu, Camila, converso com você que também é professor de português como língua estrangeira. Esse aqui é nosso espaço para a gente conversar sobre as aulas, trocar figurinhas mesmo, trocar informações sobre materiais, dicas e assim a gente vai construindo uma rede de professores muito maior. Nesse vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre as aulas de conversação. O que são as aulas de conversação, como preparar material para os alunos. E ao final do vídeo, eu vou apresentar para vocês o meu novo projeto, que é o Blá Blá Blá, esse e-book com 50 temas de conversação para as aulas de português como língua estrangeira. Vou dar dicas para vocês de como utilizar esse material, o que eu pensei quando eu planejei esse material e também falar um pouco do que eu espero que seja as aulas de vocês de conversação utilizando o livro. Vamos lá? Bom, vamos começar pensando afinal o que é uma aula de conversação. Eu tenho a impressão que, especialmente escolas de idioma, têm uma ideia, que na minha opinião é uma ideia errada, de que as aulas de conversação são a última etapa de um curso de idioma, de um curso de português. Então o aluno começa com o básico, o básico 1, o básico 2, o intermediário, o avançado, e aí não tem mais para onde ele ir e finalmente ele vai fazer as aulas de conversação, que é aquele momento que ele simplesmente conversa. Será que é isso mesmo? Será que é essa a ideia de uma aula de conversação? E será que o aluno ele só vai poder finalmente fazer a aula de conversação que ele tanto almeja como a última etapa do curso dele? Ele só vai poder fazer no final, então? Ele nunca vai poder fazer uma aula de conversação no meio do processo ou até mesmo no começo do processo dele? Queria saber um pouco da opinião de vocês, queria que vocês conversassem comigo aqui nos comentários e eu vou já dizer a minha opinião. Eu acho que não. Os alunos, desde os mais básicos, eu acredito muito no poder dessas aulas de conversação, porque afinal de contas é isso o que o nosso aluno mais quer, não é verdade? Ele quer falar. Então, desde oi, tudo bem? Como foi seu fim de semana? Me fala um pouco sobre determinado aspecto da sua cultura, como é a receita de determinada comida tradicional do seu país. Essas pequenas coisinhas que a gente já faz em sala de aula normalmente, especialmente nas aulas individuais. Acho que nas aulas individuais isso é mais fácil. Já é quase uma aula de conversação. E aqui a gente precisa ter vários cuidados, várias atenções. Você que é professor já deve ter passado por alunos de diversas nacionalidades. Eu já passei por alunos de algumas nacionalidades que infelizmente têm aquela falsa impressão de que a aula de conversação ou esses momentos de conversas mais livres que existem durante as aulas é aquele momento que o professor ele tá cansado, aquele momento que o professor não preparou nada, então ele vai fingir que tá batendo um papo ali com o aluno só para o tempo passar logo, a aula acabar logo e todo mundo ir embora. Existem nacionalidades que infelizmente têm essa impressão, às vezes nem é determinada nacionalidade que vai ter essa impressão, mas determinado aluno. Eu acho fundamental já desde o começo, para não ficar essa falsa impressão, que você converse com seu aluno a respeito disso. Olha, esses momentos de falas mais naturais, esse momento de conversa, além de ser um aquecimento para a gente começar as aulas, porque não tem coisa mais chata do que o professor chega na sala, já manda abrir na página 10 e começa a aula. Precisa, né, desse aquecimento. Na maioria das vezes é um aquecimento que vem pela conversa, como foi o fim de semana, quais são os seus planos para a semana, né? Então, explica para o seu aluno, olha, esses momentos de conversa não é porque eu não preparei nada, não, tá? É um momento aqui agradável que a gente precisa passar, que você precisa falar. Olha, uma brincadeira que eu sempre faço com os professores que fazem cursos de capacitação comigo é que em uma aula de português para estrangeiros, quando chega no final da aula, se a sua garganta tá muito seca,
Se você sente que foi um dia que você falou demais, você tá com uma dorzinha de garganta, é porque talvez a aula não tenha sido tão proveitosa assim. Em aulas de idioma, o professor é quem menos fala. Essa era uma dificuldade que eu tinha uma dificuldade muito grande que eu tinha no começo da minha carreira como professora. Eu sentia que eu falava muito e o aluno não falava tanto assim. Então essa é uma grande dica que a gente já começa não apenas para as aulas de conversação, mas para as aulas de PLE no geral. Quem tem que falar é o aluno, não é você. Nas aulas de conversação, principalmente, isso vai acontecer. Então, quem tem que falar é o seu aluno. E voltando, então, àquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Será que os alunos mais básicos também conseguem fazer uma aula de conversação? A minha opinião, a minha ideia, e com base no trabalho que eu já faço há alguns anos, é que sim. Ele precisa desse momento de aula de conversação, porque não tem nada mais motivador do que ele perceber que ele também pode conversar em português, que ele também pode falar, que ele não funciona apenas para responder exercícios, ler um textinho que está ali no livro. Então, assim, eu acredito que um mesmo tema, ele pode ser abordado de diversas formas, depende de como o professor vai preparar tudo isso. Para um aluno mais básico, por que não falar sobre, então, a rotina ou temas que vão usar verbos mais no indicativo, um vocabulário que vocês já trabalharam em aula ou que talvez faça sentido vocês trabalharem ali. Então, sim, já comece a estimular seu aluno desde o começo a falar, né? Principalmente isso, falar. E a gente quebrar um pouco essa ideia de que a aula de conversação, então, é só aquela última etapa e que o professor nem precisa ser um professor de verdade, porque é uma aula de conversação, Então eu posso conversar com qualquer pessoa nativa, simplesmente eu posso pegar um brasileiro qualquer, pessoalmente ou na internet, e falar, vamos conversar. Não, né? Não é isso. Uma aula de conversação, ela precisa ser muito bem preparada. Então, aqui começam mais algumas dicas desse momento preparatório para as aulas de conversação. Existem muitas formas da gente começar um assunto. Uma das possibilidades você vai falar sobre um determinado assunto, por exemplo, educação. Então, você escolheu esse tema para conversar com seu aluno na aula de conversação. Então, antes, dê um vídeo como uma tarefa ou para trabalhar em sala de aula mesmo sobre o tema da educação, um texto sobre o tema da educação. Se for uma aula em grupo, peça para eles mesmos pesquisarem texto ou começarem a ter uma breve conversa, pesquisarem como é o sistema educacional no Brasil. Enfim, existem muitas formas. É muito importante ter esse momento inicial de preparação, pesquisar um texto, um assunto, algo relacionado ao que vocês vão falar para a coisa não cair totalmente de paraquedas. Quando o aluno já está um pouco mais preparado, se você sentir necessidade de trabalhar primeiro o vocabulário do que será abordado nessa aula de conversação, por exemplo aqui sobre educação, prepara, deixa seu aluno mais confiante e aí sim vocês vão começar esse trabalho. Eu tô falando do tema educação, claro que é só uma sugestão, mas aqui no Blá Blá Blá, que é o livro, são 50 temas, como vocês vão ver aqui do ladinho da tela, o índice, e um deles é justamente esse tema, o tema educação. Então, olha só, vocês têm aqui ao lado as perguntas que elas são abordadas. Então, um exemplo de uma pergunta que está aqui no tema educação. Primeira e básica, você gosta de estudar? Conversa com seu aluno, se for uma aula em grupo, peça para cada um fazer uma pergunta. Vocês podem, inclusive, aqui no livro, quando eu fiz esse livro, eu pensei que ele deveria realmente ser um e-book, no caso um PDF, porque às vezes o professor ele quer imprimir somente uma página, né? Eu gosto muito dessa ideia, dessa possibilidade. O professor não vai imprimir o livro inteiro, ele vai imprimir uma página, se necessário. Às vezes nem é necessário isso. Mas se for uma aula em grupo, ele pode cortar, imprimir somente uma página e recortar algumas perguntas, separar, dividir, colocar na metade, em 3 partes e pedir para os alunos
também participarem dessa roda de perguntas. Então, não é só o professor que faz as perguntas desse guia de perguntas que a gente tem aqui. Os alunos também participam desse processo. Então, olha aqui, exemplos de pergunta. Além de você gosta de estudar, você gostava de ir para a escola? Olha, essa pergunta, você gostava de ir para a escola? Por que um aluno um pouco mais básico não poderia responder? Quando a gente já fez todo o trabalho com o presente do indicativo e os dois passados do indicativo, ele já pode falar sobre a rotina da escola dele, como era a rotina no tempo dele de estudante. Então são assim pequenos temas que às vezes rende muito tempo para uma única aula. Então, claro, a gente vai esperar ele ser super intermediário para poder falar dos assuntos? Eu acredito que não. Então, algumas perguntas sobre o sistema educacional, como é o sistema no Brasil, como é no seu país, e algumas coisas que eles vão aprender expressões do tipo: você já tirou nota vermelha? Você já matou a aula? Você já dormiu durante a aula? E por aí vai. Bom, o livro, vamos falar um pouquinho mais sobre o livro. São 50 temas, de fato, é um guia de perguntas. Aqui na introdução do livro, eu me dediquei a pensar realmente nas minhas aulas e nas minhas aulas de conversação e mostrar ideias de como usar tudo isso. Uma pergunta muito frequente que os professores me fazem é: como trabalhar o vocabulário? Nesse primeiro momento, o blá 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 ele não tem uma lista de vocabulário com todas as palavras importantes de cada tema, porque eu acredito que isso além de ser bastante particular, às vezes o aluno fica um pouco assustado com uma lista de palavras. Ele para com aquela lista de palavras e fala: meu Deus, eu tenho que saber todas essas palavras para poder falar sobre esse tema, e na maioria das vezes ele vai conseguir entender por contexto. Eu não gosto muito dessa ideia de dar tudo mastigadinho para o nosso aluno. Eu entendo que alguns temas e alguns assuntos, algumas partes, é realmente muito necessário dar tudo bem mastigadinho e estruturado, mas em outros momentos não. E talvez numa aula de conversação isso não deva acontecer sempre. Nada impede que o professor crie a lista dele de vocabulário para cada tema, especialmente depende do aluno, depende da nacionalidade, né? Os falantes de espanhol sempre vão ter mais facilidade do que os outros. Mas algumas sugestões então para você trabalhar o vocabulário. Além de fazer uma lista de vocabulário, você pode usar recursos mais interativos, como por exemplo o Tiny Cards, que é um aplicativo que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Um aplicativo de flashcards do Duolingo, que é um jeito muito mais dinâmico e interessante do seu aluno praticar. O Quizlet, que é um mecanismo mais ou menos parecido com o Tiny Cards, que são jeitos mais interessantes do seu aluno absorver o vocabulário. E o professor pode também, antes dessa aula, como tarefa, de fato pedir para o aluno estudar aquelas palavras. Também é uma tarefa interessante, que de fato vai dar segurança para o seu aluno falar sobre o tema que ele vai se preparar para a aula seguinte. Bom, aí seu aluno fez toda a atividade de conversação. Não deixe que a aula de conversação termine no momento que a aula de conversação termina, porque também tem todo o trabalho que é feito depois. Peça para o seu aluno produzir um texto a partir do que vocês discutiram. Se a sua aula é em grupo, uma atividade que eu gosto bastante de fazer é que cada aluno escreva um texto e depois vocês trocam os textos entre os alunos para o outro aluno corrigir o texto do colega. Essa é uma atividade bastante interessante. E também tem uma atividade de escrita coletiva que você pode fazer em aplicativos simples, tipo o Google Drive, o Word, Google Docs, que se chama, né? Do Google Drive, que cada aluno escreve uma parte do texto e aos poucos vocês vão montando um texto só, cada um escreve um pouco, ou cada aluno escreve sobre um tema e no final vocês têm um texto maior. Enfim, eu acho que é muito interessante esse processo, aliás, é super importante, esse processo que vem depois da aula de conversação, porque se ele já estudou antes da aula, ele já leu um texto sobre o assunto, ele já viu um vídeo sobre o assunto, ele já pesquisou sobre o assunto,
Aí ele faz a aula de conversação, vocês debatem, ele faz anotações durante a aula para ver as palavras que ele aprendeu, ou a lista de vocabulário que o professor preparou. E aí, mais uma vez, vamos fixar tudo isso que foi aprendido. Então, depois, dê uma tarefa interessante para o seu aluno, talvez fazer uma postagem em um blog, um post para Facebook, enviar um áudio no WhatsApp para o professor sobre o assunto, ou fazer mais uma pesquisa relacionada. Enfim, não deixe que a aula de conversação termine ali naquele momento. É interessante que seu aluno ainda produza alguma coisa depois. Bom, quero falar mais um pouco então sobre esse livro, Meu Filhinho, no Blá Blá Blá. São de fato 50 temas, vou falar alguns temas que tem aqui. O primeiro tema deles é amizade, então para o seu aluno falar sobre amigos, amizades que são importantes na vida dele. Animais, aniversário, arte, enfim, tem diversos temas que vocês estão vendo aqui ao lado. O índice. Ele é feito de uma forma um pouco mais interativa, então a partir do momento que eu escolho o meu tema aqui, eu simplesmente clico nele e aí ele é direcionado para as perguntas aqui para o roteiro. Então, e aí para voltar para ele tem uma flechinha aqui em cima, que é só voltei, e aí ele voltou para o índice, ó, apertei aqui e aí ele voltou. Então lembra que tem essa certa interatividade para a coisa ficar um pouco mais facilitada. Alguns professores já adquiriram o livro e me trouxeram retornos, né? Eu não queria falar feedback, por isso eu falei retornos. Um amigo meu, professor, ele estava com uma aluna online e ele deu o índice para a aluna e falou: qual tema você gostaria de falar hoje em sala de aula? Achei legal a maneira como ele utilizou o material. A aluna escolheu o tema e eu lembro que ele me disse que a aluna quis falar sobre o tema mudanças. E foi uma aula bastante profunda, porque não foi só mudança física. Eu morava em tal lugar e agora eu moro nesse. Mas a questão da transformação mesmo interna, a metamorfose. Então, às vezes, a aula, sem você planejar muito, ela vai por caminhos muito mais profundos. E isso também é enriquecedor para o professor. A gente aprende muito, né? Quem é professor sabe como é maravilhosa essa nossa profissão. A gente aprende tanto com os nossos alunos. Então, foi legal ter esse retorno. Tem outros temas aqui um pouquinho mais engraçados, por exemplo, vida fora da Terra, para falar sobre se o aluno acredita em extraterrestres, enfim. Tem alguns temas que também, é claro, que são mais pessoais, então essa é uma coisa que o professor tem que ter cuidado, né? Nós estamos lidando com culturas diferentes, nós muitas vezes não temos a intimidade necessária. Então, por exemplo, um dos temas é relacionamentos. Será que eu posso falar sobre relacionamentos com o meu aluno? Será que a gente tem essa abertura? Tem um tema que fala sobre dinheiro. Tudo bem falar sobre dinheiro, mas algumas perguntas são mais pessoais. Por exemplo, quanto dinheiro você precisa para realizar um sonho? Aspectos mais relacionados ao salário. Então, são temas que o professor tem que ter esse cuidado. Eu não tive muito essa preocupação em ter esse determinado pudor no momento de fazer o livro, porque eu sei que cada professor vai guiando de acordo com o aluno, com o grupo, com o relacionamento que o professor tem com aqueles estudantes. Outros temas também são bem legais, por exemplo, coisas irritantes. E aí é uma série de perguntas para perguntar que tipo de coisa te irrita. Olha só aqui, por exemplo, você fica irritado com fumaça de cigarro, crianças gritando, atrasos, grupo no WhatsApp que mandam mensagem com muita frequência. E aqui a gente tem uma lista gigante de coisas que irritam. Outro tema que eu adoro, que é mais leve, que é mais divertido, é para falar sobre lazer ou para falar sobre medos que uma pessoa pode ter. Enfim, moda, cores, são temas mais leves. E às vezes também tem outros temas que acabam ligando mais o aluno ao Brasil. Então tem um tema sobre viagem,
tema sobre praia. Peça para o seu aluno falar como é a praia no Brasil e como é a praia no país deles. A gente aprende tanta coisa, às vezes uma coisa tão simples que para um brasileiro é a coisa mais natural do mundo, tipo um vendedor vendendo queijo coalho na praia ou um quiosque que todo mundo vai de biquíni e sunga mesmo para pedir uma comida, um almoço. Em vários países isso não existe. Você não pode entrar de biquíni e chinelo em um quiosque ou em um restaurante. E essas coisas a gente vai compartilhando, aprendendo e mostrando o Brasil para o nosso aluno de outras formas. Para finalizar, então, alguns temas aqui do livro, eles podem funcionar em um formato mais de jogo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma atividade aqui que eu gosto bastante, que se chama Isso ou Aquilo. Esse isso ou aquilo é um jeito bem gostoso para começar uma aula, que aí eu dou sempre duas possibilidades, duas opções, isso ou aquilo. E o aluno precisa escolher qual ele quer. Então, olha só, o primeiro exemplo é dia ou noite. E aí o aluno precisa escolher qual ele prefere. Doce ou salgado? Cachorro ou gato? Aí algumas coisas que relacionam mais ao Brasil. Brigadeiro ou beijinho? Rock ou samba? Enfim, são várias perguntas aqui. O aluno individual vai ser um jeito bem leve e diferente para começar uma aula. E se forem duplas ou até mesmo grupos, você pode criar uma espécie de competição. Cada aluno ou grupo precisa adivinhar o que o outro aluno vai responder. Outros temas funcionam muito bem como esse tipo de competição. Por exemplo, um dos temas é: você sabe tudo sobre o Brasil? E aqui nesse tema a gente tem várias perguntas relacionadas ao Brasil. Por exemplo, no Brasil tem deserto? Cite um ponto turístico do centro-oeste do Brasil. Qual foi a primeira capital do Brasil? Quais são os escritores brasileiros mais famosos? E aí você pode criar grupos, competições e ver quem ganha. Enfim, aí você, professor, pode fazer uma espécie de competição. Além desse, tem um outro aqui que se chama Você Já! E aí tem vários verbos no passado. É um jeito muito legal para você finalizar um trabalho com verbos no passado. Por exemplo, você já saltou de paraquedas, fez um mochilão, escreveu um livro, pintou um quadro. Todos os verbos estão no pretérito perfeito. Então, você pode criar uma competição entre os alunos. Quem fez mais coisa, vence. Bom, então aqui eu mostrei bastante do livro. Eu espero de verdade que ele sirva para as aulas de conversação de vocês, que deixe essas aulas mais dinâmicas, mais divertidas e que finalmente tire aquela ideia de que a aula de conversação é só conversar. Realmente não é isso. O professor, ele tem tanto trabalho quanto uma aula normal, vamos dizer assim, é uma aula como todas as outras. Então, espero que o Blá 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 ajude na aula de vocês. Se vocês têm sugestões, dicas, enfim, maneiras de trabalhar as aulas de conversação, eu deixo os comentários aqui desse vídeo pra gente realmente conversar e trocar figurinhas. E acho que é isso, falei bastante e espero que os alunos de vocês falem ainda mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui no canal e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tchau, tchau!